Professor, não fale só da Princesa Isabel. Hoje é dia 13 de maio, muitas vezes é o dia que a gente comemora a abolição dos escravos. E no ensino mais tradicional a gente aprende a data e a gente aprende que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas o que a gente pode aprender mais sobre a escravidão no nosso país? Sobre as raízes da escravidão no nosso país? Sobre as origens das cidades, a formação das cidades do nosso país e que tiveram como base o trabalho dos escravos. Assista ao trabalho do professor João Pereira, de Minas Gerais, nos caminhos da escravidão, e vamos trabalhar esse tema de uma forma mais crítica e mais problematizadora. A nossa região, no período do final da escravidão, foi uma das regiões com maior número de escravos. Eu percebi que havia uma necessidade dos alunos reconhecerem determinadas ações como uma herança da escravidão. Eu não sabia que existia escravos aqui em Tebas. Eu considero importante trabalhar com essa temática com os alunos para eles poderem reconhecer as próprias raízes. O primeiro passo do projeto foi aplicar uma avaliação diagnóstica. Eu quero saber um pouquinho mais de vocês, sobre o que vocês sabem a respeito da África, do negro no Brasil. Eu pude constatar que os alunos tinham uma visão estereotipada da temática do projeto. Eu acho que a África é um lugar pobre. Que lá ninguém sabe ler, escrever. Eu elaborei aulas expositivas, trouxe imagens, telas de pintores que retrataram o período da escravidão. Os alunos eles precisavam ter essa noção do que tinha sido a escravidão no Brasil para reconhecer as heranças deixadas pelos escravos aqui na região. No laboratório de informática a gente fez uma pesquisa aos arquivos públicos, aos blogs, aos sites que faziam referência ao período da escravidão na nossa região da Zona da Mata. Pessoal, vou entregar para vocês um diário de bordo, que é um caderno onde vocês vão fazer as anotações do projeto. Os alunos encontraram várias informações, inclusive uma das fontes que nós trabalhamos no projeto, que é o Jornal Leopoldinense de 1881. Olha aqui que interessante, e naquela época os escravos também tinham colégio. Na próxima etapa a gente fez uma análise dessa fonte em sala de aula. Quantos anúncios você encontrou no seu jornal? 4. E um desses está falando que tinha um escravo de 38 anos, chamado Marcos, que sabia ler e escrever muito bem. No quinto passo, eles foram realizar as entrevistas com os moradores. A gente trabalhou com história oral, com técnicas de entrevistas e elaboramos junto um roteiro de entrevista. Os alunos se direcionaram para pesquisa de campo. Quantos anos que a senhora tem? 101. 101 anos, né? 101 anos. Parabéns, tá? Parabéns, tá novinha, né? Quando eles descobriam a respeito de descendentes de escravos, alguns conseguiam relacionar que eles também faziam parte dessa descendência. Depois dessa fase, trouxeram esses resultados dessas pesquisas, apresentaram pra gente. Ela citou que, na época, existia uma escrava que ela chamava Maria Preta. E após esse momento, eles fizeram uma avaliação diagnóstica final para concluir realmente se houve aprendizagem ou não. Não foi só a Princesa Isabel que aboliu a escravidão, foi muitos outros abolicionistas, como Joaquim Nabuco. Eu acho que é importante saber sobre a escravidão, porque de uma maneira ou de outra, ela está presente na nossa vida, porque no lugar onde que a gente mora, a escravidão aconteceu. O projeto do professor João Paulo Pereira, educador nota 10, nos caminhos da escravidão, começa exatamente com um diagnóstico, com uma avaliação diagnóstica. Ele aplica uma série de perguntas, um questionário para os alunos e ele percebe que os alunos não sabem muito sobre a escravidão, sobre a África, sobre os negros do nosso país, eles não sabem muito dessa história toda que aconteceu no Brasil. E aí ele fala, não, a gente precisa então fazer um projeto para trabalhar isso. Eles sabiam da Princesa Isabel, mas não sabiam mais o que estava por trás. E eles percebem, e aí ele traz que a cidade deles, ali onde eles estavam estudando, teve como uma base muito forte o trabalho escravo, na construção da cidade.
E aí eles foram buscar então as raízes do local, da cidade que eles estavam, né? Organizaram um diário de bordo do projeto, mapearam as cidades que tiveram mais trabalho escravo no Brasil e foram a campo mesmo, uma saída de campo, para entender ali a realidade deles, para sair desse estereótipo, né, dos livros, das aulas de história, que a gente aprende as datas, os nomes, mas aquilo não faz o menor sentido. E que ele chega até, eu coloquei aqui, destaquei, que ele chega até a conversar, os alunos chegam a conversar com os moradores mais antigos, aquela senhora de 101 anos, que era descendente direta dos escravos, né, que conheceu uma escrava, que conheceu os descendentes dos escravos naquele período. Então, que tem muita história para contar. E eles vão lá, conversam com esses moradores, gravam e apresentam os resultados. E aí eles conseguem desenvolver um pensamento crítico sobre esse período da história brasileira, né? Eles conseguem associar para os dias de hoje quais os desdobramentos que isso teve no nosso país até hoje, né? Sobre o negro, sobre a função do negro, sobre as desigualdades sociais que a gente vive. Então eles conseguem desenvolver esse pensamento crítico numa aula de história, né? E trazendo um conhecimento do local, trazendo a história do local junto da história maior do país, né? Então, essa é uma dica aqui para quem vai falar sobre escravidão, vai comemorar aí o dia 13 de maio, vai citar essa data histórica, para que faça isso problematizando, desenvolvendo o pensamento crítico dos alunos, né, com um aprendizado que daí vai fazer mais diferença na vida deles. Essa é a dica de hoje, o caso do professor Nota 10, trabalho incrível do professor João Paulo Pereira. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, são várias ideias, exemplos inspiradores aí de professores que estão fazendo a diferença pelo nosso Brasil afora, porque a gente acredita que educar transforma. Obrigada pela sua atenção, assine o nosso canal, Marô Camargo, dê uma olhada no nosso site, conversaemação.com.br, tem muito material aí de qualidade sobre dinâmicas, diálogo e educação, porque a gente acredita que educar transforma.